Fala pessoal, eu me chamo Denilson Aquino, sou farmacêutico bioquímico e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o sistema circulatório, mas vou deixar logo aqui bem enfático que é um sistema muito complexo, é longo, então o que vocês vão ver aqui é um resumo bem didático. Se vocês quiserem aprender mais, se inscreve aí, se matricula e vem aprender com a gente. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui o sistema circulatório. A primeira coisa que eu preciso lembrar do sistema circulatório é que ele é um sistema fechado. Fechado. E nesse sistema circulatório, que é um sistema fechado, eu tenho aqui circulando o sangue. Vamos lá. Mas o que é o sangue? O sangue, gente, nada mais é que um tecido conjuntivo fluido. Dentro desse sangue eu tenho aí presença de células como, por exemplo, as famosas hemácias. E o que são as hemácias? As hemácias são células sanguíneas que elas não têm mais metabolismo ativo, então elas só têm uma única função, transportar os gases oxigênio e carbono para os tecidos e tudo mais. Dentro dessas hemácias eu tenho uma proteína que é muito importante, que é a hemoglobina. Provavelmente você já escutou sobre anemia. A anemia nada mais é que uma baixa concentração dessa hemoglobina. Pode ser por carência, por exemplo, a falta de vitamina B12, você desenvolve anemia megaloblástica, ou anemia ferropriva, quando você tem uma carência de ferro. Olha só quantas anemias. Então, tira aquela ideia de que anemia é só falta de ferro, tá? Então, a anemia é uma baixa concentração de hemoglobina que está dentro da hemácia, e a hemácia está no sangue, que está correndo aqui no sistema circulatório, que é fechado. Além das hemácias, né, eu tenho outro tipo de célula que é extremamente importante para o nosso corpo circulando aqui nesse sistema circulatório, que são os leucócitos. O que são leucócitos? Os leucócitos são células de defesa. Olha que coisa massa, né? Seu corpo tem célula de defesa. Provavelmente você já viu aquele machucadozinho, aquele líquidozinho branco. Aquele líquido branco que a gente chama de pus, nada mais é que um leucócito. O leucócito que simplesmente comeu uma bactéria, por exemplo, o neutrófilo faz muito isso. Ele come a bactéria e se mata. Isso é uma demonstração de amor, né? Vivemos e convenhamos, que é uma demonstração de amor. Então, o leucócito, ele tem essa capacidade de fazer essa fagocitose, de comer uma bactéria, se explode, mistura com suor e forma o quê? A pus. Pronto, eu só tenho essas células circulando no sangue? Não, eu tenho mais coisa aqui, eu tenho plaquetas. Plaquetas. O que são plaquetas? Uma coisa que eu já escutei bastante, inclusive em ensino médio, ensino fundamental, muitos professores falarem que plaquetas são células. Vou te dizer uma única vez, plaquetas não são células. Plaquetas são fragmentos de células. E qual que é a importância das plaquetas para o nosso corpo? Para você não sangrar para o resto da vida. Simplesmente, se você se cortar, imagina você sangrar para o resto da vida. Então, as plaquetas são importantes para isso. Então, elas vão formar lá um tampão plaquetário, a gente chama de agregação plaquetária, adesão plaquetária, formar um tapete no local da lesão, justamente para você não perder sangue. Então, eu tenho essas células, eu tenho esses fragmentos de célula circulando no sangue dentro do sistema circulatório. Olha a importância do sistema circulatório. Mas eu só tenho células? Não, eu tenho proteínas, eu tenho hormônios, eu tenho açúcar, eu tenho vários nutrientes, eu tenho muitas coisas circulando aí no meu sangue. Outra coisa que eu preciso lembrar aqui do meu sistema circulatório, os vasos sanguíneos. Porque se eu tenho um sangue, esse sangue vai precisar circular. E onde que ele vai circular? Nos vasos sanguíneos. Eu tenho aqui um vaso chamado veia, eu tenho um outro tipo de vaso chamado de artéria. Além desses dois vasos aqui, eu tenho microvasos, que são vasos menores, que eu chamo de capilares. O que são esses vasos aqui? Gente, imagine o seguinte, você tem uma mangueira, e dentro de uma mangueira vai circular o quê? Água. Pronto, eu tenho a água, agora eu só preciso da mangueira. Eu preciso só disso. Então, o vaso sanguíneo é para fazer o quê? É para que o sangue circule. Como é que eu vou diferenciar uma veia, assim, bem didaticamente, uma veia da artéria? É simples.
A veia, eu coloquei até colorido aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo. A artéria e a veia. Toda vez que o sangue estiver voltando para o coração, vindo para o coração, é uma veia. Toda vez que o sangue estiver saindo do coração, é uma artéria. É só isso. Simples assim. Tá vendo como é tão tranquilo entender dessa forma? Aí eu pergunto para vocês, quem é mais forte, quem é mais calibroso? A veia ou a artéria? Quem respondeu aí artéria, acertou. Mas por que a artéria? Só pensar na lógica. O sangue não está saindo do coração pelas artérias, então o coração está exercendo uma força maior sobre quem? Sobre as artérias. Por isso que ela é muito mais calibrosa. E quando você faz aquela pulsão, por exemplo, assim, né? Aqui tem um rádio, quem já estudou anatomia e fisiologia humana sabe que aqui tem um osso chamado rádio, e aqui eu tenho uma artéria próxima ao rádio, chamado de artéria radial. Então, quando você faz essa pulsão, sente aqui o batimento cardíaco, é a força do coração sobre as artérias. Então, peguei aqui veia, artéria, mas o que são capilares? É simples. Imagine que esses vasos eles são muito grossos e eles precisam passar pelos tecidos que são muito fininhos. A veia e a artéria ela não têm essa capacidade, elas não possuem essa capacidade. Por isso que eu preciso do capilar. É como se fosse basicamente isso daqui. Eu vou colocar, mas eu vou apagar. Eu tenho aqui uma artéria que é bem grossa, mas eu preciso chegar a um pontinho que é muito fino, que é uma célula. Então ela vai se ramificar aqui, ó. É a mesma coisa. Pense no seguinte, você tem um lápis, passou ali no apontador e a ponta ficou muito fina. Aquela ponta é um lápis, o corpo todo continua sendo o lápis. A diferença é a sua estrutura. Ela só está ficando um pouquinho mais fino. Então eu tenho as artérias mais fininhas e as veias mais fininhas. Se eu chamar a veia de capilar, eu tenho aqui as vênulas, e se for no caso das artérias, eu vou chamá-las de arteríolas. Uma coisa interessante, provavelmente você já ouviu falar no infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é quando você tem aqui, ó, um entupimento de gordura nas arteríolas do coração. Como é que isso acontece, professor? É simples. Tem uma placa chamada placa de ateroma que causa aterosclerose, que é quando a gordura chega nesse local aqui, desses vasos sanguíneos, dessas arteríolas, entope. Imagina agora como é que o coração bate aí. Não tem condições, meu irmão. A pessoa vai ter o quê? Um infarto. Então, como é que eu posso prevenir isso? Como é que eu posso evitar? Simplesmente, obviamente, alimentação, mas LDL, HDL, que são exames laboratoriais para poder acompanhar. Uma coisa bem dinâmica e bem didática. Quem é pior que quem? LDL, logo Deus leva. HDL, hoje Deus livra. Então, pela lógica, você já percebeu aí quem é pior que quem. Mas existem detalhes minuciosos aqui que você só vai aprender se você se inscrever, se matricular nesse curso. Então, vem cá. Vamos lá. Já aprendi, então, o que é o sangue, já entendi onde é que o sangue circula, que são dentro de vasos sanguíneos, veias e artérias. As veias, elas trazem esse sangue para o coração e as artérias, elas levam o sangue do coração para os tecidos, para os órgãos, tudo bonitinho. E os capilares são apenas ramificações desses dois vasos. No caso das veias, eu tenho as vênulas, e no caso das artérias, eu tenho as arteríolas. E aí tem muito professor que fala o seguinte, que o sangue venoso é o sangue rico em dióxido de carbono, o sangue arterial é rico em oxigênio. É sempre assim? Não. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu não vou desenhar porque meu pulmão era ridículo, então já deixei aqui a palavra pulmão, porque você já entendeu que isso aqui é um pulmão. O que vai acontecer? Quando nós fazemos uma ventilação pulmonar, o que é uma ventilação pulmonar? Inspiração, expiração. É quando a gente inala o ar rico em oxigênio e libera esse ar rico em gás carbono. Então, no momento que a gente introduziu esse ar, passou pelo nariz, um detalhe, sempre respire pelo nariz, porque quando você respira pela boca, repare que fica até queimando, aquela sensação de queimação pela traqueia. Os nossos narizes, a nossa cavidade nasal, ele trata esse ar, ele filtra esse ar. Então,
risco de contaminação, de infecção, tudo isso aí. Olha quanta coisa já está aprendendo além do sistema circulatório. Então vamos lá. Eu fiz a introdução aí, né? Introduzi esse ar, passou pelo meu pulmão, só que esse ar está rico em oxigênio. Só que pense no seguinte, qual é o vaso que traz do sistema, do órgão para o coração? Não é a veia? Pronto. Então, essa veia aqui, ela não está rica em gás carbono. Ela está cheia de oxigênio. E adivinha só quem é que transporta esse oxigênio? Aqui, ó. A hemoglobina que está dentro das hemácias. Tá vendo a importância? Então é por isso que quando o paciente ele tem uma anemia, ele fica cansado, aquela fadiga, justamente. Então, é por isso que o paciente ele fica pálido, porque a hemoglobina dá cor vermelha ao sangue. Olha quanta coisa. Então, o pulmão está trazendo, o sangue está saindo aqui do pulmão e está vindo agora para o coração. Mas o que é o coração? Gente, eu tenho um vaso sanguíneo. Eu só preciso agora de uma bomba propulsora. O coração. Detalhe, tem muita gente que fala que o coração está no lado esquerdo do peito. Não está, não. O coração está no centro do seu corpo, muito bem localizado. Aqui tem o osso, ó. Quando você tocar aí, você pode sentir que esse osso aqui, chamado de externo, ele está bem aqui o coração. Só que o ápice do coração, porque aqui está desenhado didaticamente, o coração não é exatamente dessa forma, tá, pessoal? O coração é parecido, eu acho que tem até um negocinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, o coração, ele é basicamente isso daqui. Então, repare que eu tenho o ápice do coração voltado aqui, ó, para o lado esquerdo do peito. Por isso que o pulmão, o pulmão esquerdo é relativamente menor do que o pulmão direito, por conta do ápice do coração. E aqui que está o detalhe. Vamos lá. Conseguiu ver aí bonitinho? Agora, dando continuidade aqui, o coração está no centro, o ápice voltado para o lado esquerdo. Aí eu venho aqui, eu vou dividir agora esse coração em 4 câmaras, que a gente chama de 4 câmaras. Átrio, ventrículo, ventrículo. Eu tenho o átrio direito, o átrio esquerdo. Eu tenho o ventrículo direito e eu tenho o ventrículo esquerdo. Provavelmente você já ouviu aquele batimento cardíaco, né? Tum, 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 tum. Basicamente, é isso aqui que está acontecendo com o seu coração, ó. Isso aí chama de sístole e diástole. O que é uma sístole e o que é uma diástole? Simples. A sístole, vou colocar aqui do lado, pode já estar todo riscado, mas é assim que a gente trabalha aqui, hein? Sístole, diástole, diástole. Isso daqui, a sístole, é a contração. A diástole é o relaxamento. Aqui a gente desce a ladeira do Pelô. Mas vamos seguir. Então, a sístole, o coração ele contrai. A diástole, o coração ele relaxa. Mas por que ele vai fazer isso? Por exemplo, quando ele fizer a diástole aqui nos átrios, ele vai receber o sangue enquanto os ventrículos estão em sístoles. É simples, ó. Diástole, sístole, diástole, sístole, ó. Sempre esse tempo aqui, ó. Porque senão o paciente ele vai ter uma arritmia cardíaca, meu irmão. Então, ele tem que bater dessa forma, ó. E um detalhe, o sangue nunca vai vir do átrio para átrio, nem de ventrículo para ventrículo. Sempre vai ser do átrio para o ventrículo. Então, vamos lá. O sangue vindo lá do pulmão novamente, pela veia pulmonar. Eu tenho aqui minha veia pulmonar, rico em oxigênio, passou aqui pelo átrio esquerdo, desembocou no ventrículo esquerdo e caiu na maior artéria do corpo humano. Qual é a maior artéria do corpo humano? A aorta. Porque a partir daqui ela vai se ramificar para todos os tecidos, órgãos, células, enfim. Então aqui, ó, o sangue ainda está circulando, ó. Oxigênio, tá vendo? Bonitinho aqui na artéria, ó. Oxigênio. Chegou aqui no tecido, fez aquele processo bioquímico que a gente chama de troca gasosa. É como se fosse assim, é só um exemplo, tá? Eu comprei uma banana
comi a banana e joguei a casca fora. Pronto, então eu vim aqui com oxigênio, usei do oxigênio e liberei o gás carbono. Então, fiz a minha troca gasosa, vou botar aqui agora, vai voltar para o coração, ó, CO2, CO2. Troquei aqui, esse 2 aqui ficou bem feinho. Então, oxigênio, aqui também é oxigênio. Então, fiz a minha troca gasosa aqui do tecido, agora o sangue ele vai voltar para o coração. E aí que está interessante, a bagaceira começa assim. Então, voltou agora para o coração, desembocou no átrio direito, veio para o ventrículo direito, caiu na artéria pulmonar. Por que artéria pulmonar? Porque esse gás vai sair por onde? Pelos pulmões. Então, cara, não entendi nada. Olha que interessante. Inspiração, expiração. É isso que está acontecendo o tempo todo no seu corpo. Alguém te ensinou dessa forma em 20 minutos, em 15 minutos, não sei quantos minutos, porque isso aqui, gente, é uma aula de mais ou menos 2, 3 horas. Se você quiser aprender mais detalhes sobre todo esse sistema circulatório, como que é o coração, como que é a base do coração, como que é a ápice do coração, conhecer a anatomia, como é que vai se desembocar, por exemplo, aqui é uma veia cava, mas uma veia cava superior ou inferior depende de onde esse sangue está vindo, qual é a fonte desse sangue, está vindo de qual local. Então, esses detalhezinhos a gente só aprende se você vier para cá e se matricular na Procursos.